Ele não tinha dor de cabeça com absolutamente nada. Depois que ele se trancava no quarto, você podia quebrar a porta, que se ele não quisesse abrir para falar com nenhum dos meninos, ele não abria, ele não falava com ninguém. Mas na hora que ele ouvia a gritaria, ele pegava o celular e ia correndo, cheio de amor para dar, para resolver o problema dos meninos, para que não perca nenhum. Porque ele não queria perder ninguém, ele não queria que ninguém fosse para a rua. Então, quem diz aí que ele levava para médico quantas e quantas vezes de madrugada, de não sei o quê, é tudo puxa-saco de corrupto, de explorador. São pessoas que no lugar dele faria igual ou pior. Todas essas defensoras aí dele que tentam justificar os 21 milhões, a exploração, o abuso, tanto da imagem como sexual, faria no lugar dele a mesma coisa. Por isso que o defende. Porque tem o mesmo caráter, a mesma vontade. Tem a mesma intenção, tanto é que estão aí na internet tentando ganhar misérias, pedindo dinheiro, pedindo pix, explorando, enganando pessoas. Só não conseguem fazer igual ele. Mas quem o defende, não defende porque acha que ele é bom e que ele é injustiçado. Defende porque é igual. Defende porque na primeira oportunidade vai estar lá fazendo a mesma coisa. É só por isso que vocês o defendem. Porque não há defesa. Não há. Ah, alimentou 100 pessoas. Tá, alimentou com arroz e salsicha. Você sabe com o que ele podia alimentar? Com comida de verdade. Essas pessoas poderiam se alimentar dentro da instituição dele bem, com legumes, com frutas, com verduras, com uma alimentação bem feita, com uma comida bem feita, higienizada de verdade, feita por um nutricionista, indicada por um nutricionista para cada tipo de pessoa, porque cada pessoa é diferente. Não foi isso que ele fez. E você achar que o que ele fez foi muito, com 21 milhões de reais movimentados. E quantas outras pessoas poderiam ter sua fome matada? Porque ele dizia que não podia fazer por todo mundo. Que se pudesse ele tirava todo mundo da rua. E você acredita que ele podia fazer isso? Você acredita que de fato, com o dinheiro que ele ganhou de monetização e de doação de vocês, Manaus de fato estaria limpa? Estaria. Se ele quisesse, estaria. E se ele fosse um cara bom, como vocês dizem, honesto, que nunca ganhou muito dinheiro, que sempre viveu ali com 3, 4 mil reais dando golpe nas pessoas e com salário fantasma da prefeitura de Codajás e os rolos de carro dando golpe em carro em pessoas, se ele fosse um cara que de fato tivesse sido tocado por Deus para mudar a vida de pessoas, ele se contentaria com o salário. Gente, dava para o Marcos pelo valor que entrou de dinheiro, que vocês não fazem ideia. Vocês querem comparar o dinheiro do Marcos com o dinheiro de paginazinha de merda aqui. Nós estamos falando de uma pessoa que só em um mês de monetização, eu vi, e foi por isso que eu saí, só em um mês de monetização, em 2021, em 2022, foram mais de 200 mil reais recebidos em uma página, sem estrelinha. Em uma página. Um cara desse tiraria limpo para ele, sem questionamento algum, 30, 40 mil de salário, limpo, sem desconto de nada. 40 é meu e o resto é para essas pessoas. Tranquilo, ele ia ser rico como era o sonho dele, ele ia conseguir ter a vida que ele queria ostentar e ainda assim ele ia conseguir fazer um trabalho de verdade por essas pessoas. Mas não. Sabe para onde foi os 200 mil? Para lá de velar, que ele foi lá em São Paulo comprar do Wilson. Para os jet skis, para as munições, para os outros carros de luxo, para o apartamento comprado à vista,
pro terreno comprado ao lado da chácara para ele. Foi para isso que esse dinheiro foi. E você defendê-lo, achar que tá tudo bem, que ele tinha que fazer isso mesmo, porque ele teve trabalho, quando na verdade ele não teve trabalho nenhum. Porque o trabalho dele era estar ali e gravar. Ele era um mero Silvio Santos do reality que ele criou e que vocês adoravam e dava para ele esse dinheiro. Ele era um animador de plateia que fazia de tudo para ser bem visto aos olhos de vocês. Que fazia de tudo para parecer bonzinho. Que tolerava quase tudo para ser o paizão. O cara. O Deus dos vulneráveis. E você que o defende, que tenta justificar esses 21 milhões, que não é só ele, afirmo para vocês, 21 milhões de movimentações suspeitas. Movimentações suspeitas são aquelas movimentações em que entra dinheiro de contas desconhecidas, que entra dinheiro de várias praças e contas do Brasil e que são sacados em quantidades que não levantam ali nenhuma suspeita, não precisam de justificativas, e sem, quando ele pegava valores altos, quando ele sacava 200, 350 mil, ele não justificava para qual motivo. A única justificativa que ele deu foi um saque... Quanto foi que o delegado falou? Eu não sei se foi 400 mil, 450, 500. Teve um saque alto que foi o único que ele justificou que seria para a compra de uma chácara. Os 200, os 300, os saques que ele fazia em espécie com a mamãe do lado no começo, depois ele tirou esse dinheiro da conta do instituto justamente para não ter que levá-la, mas sacados com a tesoureira, eram em espécie sem nenhuma justificativa. Esses são alguns dos valores. Falta mais valor. Falta muito mais valor. Tá? Muito. Quando houver uma quebra de sigilo bancário, aí nós vamos saber de fato quanto de dinheiro entrou e quais são as outras contas que foram movimentadas. Porque nesse relatório tá as contas só dessas pessoas. Mas a gente sabe que ele não usou só essas contas. Que existem muitos laranjas que estavam com movimentações, mas que não têm relação direta com eles e que não foram investigados. Mas a gente sabe que não é só 20 milhões. Se em um mês foi 200, não foi só 21 milhões. Desculpa, não foi só. Eu já mostrei para vocês de uma página do ano de 2023, mais de 600 mil reais, 190 e poucos mil dólares de uma página do ano de 2023. Se você não viu, depois você vai nas minhas fotinhas aqui, que tá postada, que você vai ver. Você vai ver, essa postagem tá lá. Isso foi dado por alguém de extrema confiança lá de dentro, esse print pra mim. Tá? Pouquíssimas pessoas têm acesso a isso. Mais de 600 milhões em uma página de um ano. 2023. E esse dinheiro aí não entrou lá no relatório do COAF, tá? Por isso que eu falo pra vocês que é muito mais que 21 milhões, 20 milhões, 21, 22, que foram usados em benefício próprio. E tá tudo bem você achar que tá certo isso. Quando você concorda, isso diz mais sobre você do que sobre ele. Isso não é. Você concordar com isso, você achar que tá certo e justo, não fala mais sobre ele, fala sobre você. É mais sobre você. Porque o que você defende é aquilo que você se identifica. E se você se identifica com uma pessoa que explorou e que embolsou e que permitiu que essas pessoas continuassem doentes com desculpa de que estavam cuidando delas, você é igual ou pior. Igual ou pior.